Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos com mais uma dica para vocês que vão fazer PM, soldado e outros concursos públicos. Na verdade, a dica que eu vou dar é uma dica campeã, que serve para qualquer banca, é um assunto sempre, tá, frequente e recorrente nos concursos públicos na minha área. Que assunto é esse? A diferença entre a preposição a e o artigo a. Aquela que dá a junção, a aglutinação e leva a crase. Na verdade, gente, a diferença entre preposição a e artigo a vem, na verdade, de uma outra oposição, tá? Que são os as do português. Há vários tipos de a. A, o artigo, a preposição e os pronomes. Então, eu montei uma tabela para vocês acompanharem comigo essa distinção. Aproveito para também falar os tipos de o. Primeira coisa que vem à cabeça, a primeira ideia que vem à cabeça é o artigo e o artigo. A Maria, a cadeira. Né? Quando o artigo ele é, na verdade, o definidor do substantivo. Tá? Então, a dica é, claro, será artigo sempre quando vier antes de um substantivo ou palavra substantivada. Então, você tem, aqui no caso, o tempo, a morte. Tá? Muito bem. Quando que eu tenho uma situação em que eu sei que não é artigo? Primeiramente, tá? Excluir o artigo das outras possibilidades. Observem o segundo exemplo aqui comigo. Aplicável daqui a um tempo. Note que a palavra que vem em seguida, o substantivo que vem em seguida, é um substantivo masculino, certo? E já há o artigo indefinido masculino. Então, aquele a que aparece daqui a um tempo, esse a não pode, obviamente, ser artigo. Logo, o que ele vai ser classificado, como é que ele vai ser classificado morfologicamente? Ou como preposição ou como pronome. Pronome, seja ele o oblíquo ou o demonstrativo, tá? Na verdade, eles sempre retomam um termo que já foi dito antes. Existe uma relação de coesão, de referência com o termo anteriormente dado no texto ou no contexto. No caso, aqui você não tem essa situação. Há duas dicas que eu dou sempre para localizar uma preposição a dentro de uma frase. Quando tiver um a antes de palavras masculinas, como é o caso aqui, e quando o a vier antes de verbos, assim, comecei a falar, entre palavras também repetidas, gota a gota, cara a cara. Tá? Então, em palavras repetidas como gota a gota, cara a cara, antes de verbos, a falar, a dizer, certo? E diante de palavras masculinas. São situações claras, inequívocas, de que você tem o quê? Uma preposição e não um artigo. Claro que se você junta a preposição a com a morte, ou seja, com o substantivo feminino definido, que requer artigo, aparece o quê, queridos? A crase, tá claro? Então, cuidado, não confunda o artigo definido a, que define, como o nome diz, um substantivo feminino, tá? Enquanto que a preposição não acontece assim. A preposição liga termos, ela subordina o termo seguinte, e o a, preposição, geralmente aparece entre palavras repetidas, antes de palavras masculinas, por exemplo, aí não vai ter crase, evidentemente, e também quando tiver entre verbos, comecei a falar, comecei a dizer. Claro que também há o a pronome, tá? E aí é o pronome oblíquo, é um dos mais conhecidos. A, o, me, te, se, lhe, é um pronome oblíquo átono. E note que o pronome está retomando um termo antecedente. A dificuldade é grande e sei que resolverei a dificuldade, sei que a resolverei, tá? A curto prazo. Este a que está aqui está substituindo a palavra dificuldade para não ser repetida de novo, tá claro? Portanto, eu tenho aqui o a sendo um objeto direto do verbo resolverei, né? E substituindo, tá? De acordo com o gênero e plural, gênero e número, no caso singular, o substantivo antecedente. Cuidado, eu coloquei em destaque proposital com o a, que também é pronome, porém pronome demonstrativo, tá? Observe a frase. Esta é a significação a que me referi, e não a que entendeste, e não aquela que entendeste. Este a antes de que, normalmente vem antes de que, a dica é, pode ser trocado por aquele, aquela, aquilo? Pode. Então, note que eu vou trocar o a por aquele, ou aquela, ou aquilo. Esta é a significação a que me referi, e não aquela que entendeste. Percebe? Então, este a é pronome porque tem um antecedente,
assim como o pronome oblíquo, átono, tá? Se refere a algo já dito antes. Então, você tem essa cadeia coesiva de referência. A preposição estabelece vínculo de subordinação de termos. Por exemplo, uma dica óbvia é que se tiver um a antes de masculino, verbo ou em palavras repetidas, eu sei que eu estou diante de uma preposição. E o artigo a diante de substantivos femininos definidos. Tá? Deixa os casos todos. Qual é o único que é invariável e que não tem plural, tá? E não tem gênero, na verdade, é a preposição a, tá? Porque os pronomes e o artigo vão estar de acordo, tá? Com os referentes. Tá? No caso, o substantivo, no caso do artigo, e os substantivos antecedentes, no caso dos pronomes. Aproveitando e terminando, tá? O artigo o, tá? Também, com contrapartida ao artigo a, define um substantivo masculino. Não há aqui na palavra o, tá? Preposição, porque não existe preposição o. Mas há aqui, olha só, pronome oblíquo, tal qual eu fiz em cima, e pronome demonstrativo. Eu apenas adaptei os dois exemplos acima para o masculino. E você verifica que aqui eu tenho o problema é grande e sei que resolverei o problema a curto prazo. Então, este o está substituindo o substantivo problema como objeto direto. Né? Então, está estabelecendo aqui uma cadeia de coesão de referência e se substitui por problema. No caso de baixo, este é o lugar a que me referi e não aquele que falaste. Então, aqui este o antes do que é um pronome demonstrativo porque se refere a lugar. Tá claro, pessoal? Então, eu espero ter explicado algo bastante importante para todos os concursos, principalmente você da área de segurança pública, que vai fazer CFO, bombeiros, PM, principalmente a PM, que está aí um concurso para abrir com muitas vagas, e você tem que saber isso com ponto de partida, para entender CRAS depois, combinado? Então tá, eu vejo você nas aulas. Qualquer dúvida, fique atento aqui nos nossos vídeos do YouTube, do canal do Rico Domingues, que sempre tem uma dicasinha legal para você. Até mais, tchau, tchau.